Bom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma reunião nossa aqui do Grupo de Estudos em Direito, Economia e Contabilidade, que agora nós temos o Economia oficialmente também no nosso nome, no GDEC. E hoje nós vamos falar de um assunto que foi bastante falado, mas eu acho que agora nós temos efetivamente um texto legal, algo realmente para nos debruçarmos, que é a questão do controle fiscal dos preços de transferência. E aí nós convidamos, né, como sempre, três pessoas de altíssimo nível para falar sobre o assunto. Ana Carolina Monguiló, que volta aqui a nossa, vamos dizer assim, bancada do GDEC, né, a Fernanda Amaral e o Gustavo Vettori, três grandes amigos, antigos amigos, né, e são efetivamente referência nessa área, não só de preço de transferência, mas de tributação internacional. Nós normalmente começamos a gravar quando começa mesmo, né? Quando nós vamos partir para a discussão. Mas um pouquinho antes nós tivemos um esquenta muito interessante sobre questão de tributação internacional, de reforma tributária, já assuntos surgindo para as próximas reuniões que nós temos. A ideia aqui, então, é fazer um apanhado geral, né, da lei, agora lei mesmo, né? Se a gente tinha alguma dúvida sobre tramitação, agora não tem mais. Depois, falar um pouquinho da relação dessa lei nova, né, de preço de transferência com a contabilidade. Então, a visão geral vai ser dada pela Ana Carolina. O, esse diálogo com a contabilidade é o Gustavo Vettori que vai falar, e assim, esse é um ponto que me chamou bastante atenção, particularmente, né, porque muitos, obviamente, não é olhando para a IFRS que foi construída a lei, não é esse o caso, mas há muitos conceitos comuns ali, vamos dizer assim, né? A visão econômica informando essa lei, ela aproxima as duas realidades. E, por fim, a Fernanda Amaral traz um pouco da percepção, né, de alguém de dentro da empresa, quais perspectivas, quais riscos que estão, né, a experiência do dia a dia, e nós também já tivemos uma prévia, essa regada com um café, e foi interessantíssima, né? Eu acho que só a nossa conversa ali já daria um ótimo material de discussão e de aperfeiçoamento. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Ana, mais uma vez, obrigado pela sua presença, por voltar aqui, e eu te passo a palavra, então, para suas considerações sobre essa lei, né? Que, como é que ela está, o que que a gente espera, enfim, suas percepções. Edson, eu agradeço demais o seu convite, do Eric, para estar aqui no GDEC, é uma imensa honra, sou super fã de carteirinha do GDEC, parabéns por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido. E é muito especial estar aqui do lado de amigos queridos, pessoas que eu admiro, Gustavo, a Fernanda, você, Maria Carolina, que eu vi que aparecia ali, sou fã da Maria Carolina também. Então, muito obrigada mesmo por esse convite. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint curtinha, só para a gente conseguir visualizar melhor a nova lei. Deixa eu dividir aqui com vocês. E também fazer um contraste entre, né, a nova lei, comparar a nova lei com a lei que tínhamos antes, para a gente ver quais são as diferenças relevantes entre uma e outra. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá? Sim, agora está perfeito. Ah, bacana. Então, essa é a nova lei. Eu ainda estou me acostumando com o número, tá? Então, eu ainda estava com o número da medida provisória na cabeça, mas aqui estou decorando o número da nova lei, que é a 14596, e ela vai trazer para a gente as novas regras de preço de transferência. O que são as regras de preço de transferência, né? Na verdade, as regras de preço de transferência, elas são regras que têm um interesse todo peculiar por parte dos estados, dos países, porque quando essas empresas que são relacionadas, quando elas negociam entre si,
parte-se da premissa de que talvez os negócios que elas realizam não sejam totalmente informados pelas forças do mercado, e, ao não serem informados pelas forças do mercado, os lucros efetivamente gerados, realizados na operação como um todo, esses lucros, talvez eles sejam alocados nessas empresas, nessas entidades, nesses países, de uma maneira diferente daquela que eles seriam se as forças de mercado, se elas atuassem de maneira plena. E daí o que acontece? Eu tenho uma pizza de lucro, aqui eu brinquei com alguns números, né, partindo da premissa de que uma empresa nos Estados Unidos está negociando com uma empresa no Brasil, e daí temos outra empresa na Europa, elas todas pertencem ao mesmo grupo econômico, são relacionadas. Nestas negociações, a gente tem um determinado volume de lucro que é gerado, e essa tributação, ela, a depender da aplicação das regras de preço de transferência por esses diversos países, pode ser que a tributação desse pool de lucros, que ela se dê de uma maneira diferente, né, da alocação dos lucros por essas empresas. Então, na negociação que elas fazem, elas vão apurar determinados lucros, informados ou não plenamente por essas forças de mercado. Esses países, eles têm as suas próprias regras de preço de transferência, e a partir dessas regras de preço de transferência, esses países, eles vão adotar determinados critérios para alocar esses lucros para essas empresas e tributar esses lucros. Então, esses lucros, eles poderão ser alocados e tributados de uma maneira diversa daquela na qual eles foram efetivamente gerados. Cada país, ao aplicar suas regras de preço de transferência, tenta puxar a sardinha para sua brasa. E ao tentar puxar a sardinha para sua própria brasa, pode ser que venha a tributar um volume de lucro superior àquele que foi gerado na operação. As regras de preço de transferência, então, é por conta disso que, a gente vai ver daqui a pouquinho, é por conta disso que, num nível internacional, adotou-se como o padrão o tal do princípio do arm's length, para tentar, em alguma medida, harmonizar as regras de preço de transferência dos diversos países, para que eles, né, ao puxar essa corda, cada um tentando puxar a sardinha para sua própria brasa, para que se tenha um mínimo de harmonia entre os critérios de alocação de lucros para cada entidade e para cada país tributário. Passando muito rapidamente aqui pela 9430, que é a lei que primeiramente introduziu as regras de preço de transferência no Brasil, e a norma que ainda está em vigor, vai deixar de estar em vigor a partir do ano que vem. Essa regra, ela sempre privilegiou a praticidade, simplicidade, e ela era focada principalmente em transações envolvendo bens tangíveis, não se aplicando a bens intangíveis. E por que ela foi adotada desta maneira, nesses termos? Ela foi adotada assim, talvez, porque na década de 90, o Brasil, tanto da perspectiva da Receita Federal como da perspectiva dos contribuintes também, o Brasil ainda não estava preparado para adotar as normas de preço de transferência conforme elas são adotadas lá fora, no mundo. Então, foi por conta disso que a gente adotou essa regra de preço de transferência mais simplificada, o que trouxe mais segurança jurídica para a gente ao longo dessas décadas de aplicação de regras de preço de transferência conforme a Lei 9430. O que a Lei 9430 trazia para a gente? Métodos determinados para a apuração, né, do que seria o preço aceitável nessas negociações entre partes relacionadas, e no caso do Brasil, a gente também aplica preço de transferência para operações feitas pela pessoa no Brasil e alguém localizado no paraíso fiscal, mas os métodos que se usa para chegar ao preço, que seria o preço aceitável para fins das regras de preço de transferência, na legislação até agora em vigor, a 9430, esses métodos eles eram determinados, eles estavam na lei e nós tínhamos que usar um desses métodos. Outra coisa bastante importante é que a 9430,
ela sempre aplicou margens fixas para esses métodos determinados. Então, nós temos alguns métodos de preço de transferência que eles partem, a fórmula do método, ela tem que considerar uma determinada lucratividade, por exemplo, ao invés de se buscar a lucratividade que normalmente se teria naquele mercado, naquela indústria, naquelas operações específicas, a 9430, ela sempre partiu de margens fixas. Nós tínhamos na 9430 uma lista de partes relacionadas, então não havia um conceito aberto, mas uma lista. O cálculo de preço de transferência se dava item a item, e ainda que as nossas regras lá da década de 90, elas fossem supostamente inspiradas no princípio do arm's length, supostamente inspiradas no que se adotava no exterior, nós sabemos que as regras elas não estavam alinhadas ao princípio do arm's length. A própria Receita Federal, mais recentemente, passou a admitir isso. Lá atrás, não tanto, mas mais recentemente admitia que as nossas regras não estavam alinhadas ao princípio do arm's length. E qual foi a preocupação maior da Receita Federal e da OCDE também, que tem desenvolvido já há alguns anos esse projeto de alinhamento das nossas regras de preço de transferência com o princípio internacional, o princípio do arm's length, com o padrão OCDE, a Receita Federal e a OCDE verificaram que essa nossa legislação, ainda que ela seja mais simples, mais prática e traga segurança jurídica, ela pode resultar em dupla tributação ou dupla não tributação, quando a gente pensa naquela pizza que eu mostrei anteriormente, quando o Brasil, ele adota esses métodos determinados, essas margens fixas, pode ser que no final das contas a gente acabe tributando duplamente, né, um lucro que vai ser tributado lá fora também, de acordo com o princípio do arm's length, ou a gente deixe de tributar um determinado lucro que, de acordo com o princípio do arm's length, seria tributado aqui no Brasil. E já passando, então, para a nova legislação, muito rapidamente, a gente tem uma legislação que busca o alinhamento ao padrão da OCDE. Essa legislação, ela vai ser adotada, inicialmente ela foi pensada por conta da vontade do Brasil de se tornar um membro, né, um membro efetivo da OCDE, mas a gente sabe que nos últimos tempos a necessidade de alinhamento até tomou um corpo próprio e não necessariamente mais está ligada a essa vontade do Brasil se tornar membro da OCDE. Há uma preocupação ao adotar essa nova legislação, uma preocupação de que o Brasil ele se integre de uma maneira melhor nessas cadeias de valor, né, internacionais, ao convergir, né, ao adotar o padrão de preço de transferência usado pelos países membros da OCDE. E a partir daí, então, a gente vai tentar, adotando esse novo padrão, evitar a manipulação de preços e uma transferência artificial de lucros por meio do atendimento ao princípio do arm's length. Acho que assim, aqui é o principal ponto dessa nossa nova legislação, a adoção do princípio do arm's length. E por meio disso vai se tentar, então, evitar essa dupla tributação ou dupla não tributação que a legislação atual talvez acabe gerando. Fazendo uma rápida comparação entre a 9430 e a nova lei, que ela vai passar a ser obrigatoriamente adotada por todos a partir do ano que vem, mas a gente sabe que as empresas que quiserem, elas podem optar em setembro deste ano, elas podem optar por antecipar os efeitos dessa nova legislação para 2023, para 1º de janeiro de 2023, se acharem interessante. Fazendo um super rápido parênteses aqui, essa possibilidade de opção para antecipar os efeitos dessa legislação para 2023, a gente sabe que isso veio particularmente em função das empresas americanas, que para que elas possam aproveitar como crédito lá nos Estados Unidos tributos pagos aqui no Brasil, a regulamentação americana exige que o país estrangeiro, no qual o imposto estrangeiro é cobrado, ela exige que esse país adote o princípio do arm's length. Então, em princípio, só 24, com a possibilidade de antecipar para 1º de janeiro de 2023. A legislação, fazendo esse contraste, a legislação que... Alguém quer falar? Não. Essa legislação que vai deixar de existir
ela era muito focada principalmente em bens, principalmente em coisas tangíveis, mas também se aplicava a serviços, direitos e juros, royalties não. A nova legislação ela vai se aplicar a qualquer relação comercial ou financeira, bastante amplo. Na legislação anterior, a gente tinha um controle item a item, agora nós vamos ter uma legislação que faz um controle por transação, considerando o modelo de negócio, é uma análise muito mais ampla. A legislação anterior, como a gente viu, ela prezava, ela buscava principalmente esse aspecto prático, a simplicidade da sua aplicação, sem adotar o princípio do arm's length. Agora nós vamos ter uma legislação que sim adota o princípio do arm's length, e ela, então, ao fazê-lo, ela busca mais, né? Ela busca aferir a capacidade contributiva do contribuinte brasileiro, mas com mais subjetividade, porque o princípio do arm's length, ele é muito mais subjetivo do que as normas objetivas que nós temos até agora na 9430. A legislação antiga, a 9430, ela preservava e observava, respeitava essas transações conforme elas são qualificadas pelo direito privado, e a gente vai ver daqui a pouquinho que a nova legislação ela vai buscar um delineamento da transação controlada, ela vai analisar, e eu acho isso que vai ser super interessante na análise do Gustavo, quando ele vai fazer, né, essa análise da legislação tributária, comparando essa legislação tributária com questões contábeis, a gente nota que na legislação nova, a análise das transações, ela vai buscar, vamos ver daqui a pouquinho, muito mais a realidade, né, dessas operações. Então, a análise de preço de transferência, ela não vai se basear mais nessas transações qualificadas pelo direito privado, mas nós vamos ter que delinear a transação controlada da maneira que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é buscando muito mais a substância, a realidade dessas operações. A gente deixa de ter métodos determinados com margens fixas e a gente passa, então, a ter a aplicação desses métodos a partir de uma análise funcional, análise de riscos, ativos e funções, uma maneira de aplicar esses métodos que é bastante diferente. Na legislação anterior, a gente tinha uma forte restrição à livre comparabilidade entre as operações, agora a gente vai ter uma comparabilidade entre as transações controladas que são realizadas pelas partes relacionadas e as transações realizadas por partes não relacionadas, a gente vai ter uma comparabilidade muito mais ampla. Na legislação atual, a gente usa basicamente os métodos tradicionais. Na nova legislação, a gente vai ter a aplicação não só dos métodos tradicionais, como daqueles métodos mais modernos, que a gente chama de métodos transacionais, com a possibilidade de usar outros métodos. A legislação veio bem ampla nesse aspecto. A gente pode usar até um mix de métodos para se chegar ao preço arm's length. Na legislação atual, a gente tem liberdade para a escolha do método que seja fiscalmente mais vantajoso para o contribuinte, exceto no caso de commodities, e na nova legislação a gente vai ter que mostrar que o método que nós estamos adotando é o mais adequado, o tal do best method. Na legislação atual, a gente tem um preço, a gente busca um preço arm's, ou um preço ideal para os fins da regra de preço de transferência, e adota-se aí uma margem de divergência expressamente prevista para se aceitar o preço que foi adotado pelas partes relacionadas como bom para ou não para os fins das regras de preço de transferência. A legislação nova vai passar a adotar um intervalo de valores a partir da aplicação dos métodos de preço de transferência. Terminando já a comparação, em relação às partes relacionadas, como a gente viu há pouco, na 9430 a gente tinha uma lista, e na nova legislação a gente tem um conceito do que seriam partes relacionadas. A gente tem uma listinha ali que é exemplificativa, mas nesse aspecto também a legislação ela passa a ser muito mais principiológica, muito mais baseada em conceito do que nessa lista taxativa que hoje nós temos na 9430.
Aqui já estava no outro slide. E já partindo, então, para os conceitos, que eu acho que são os conceitos mais importantes para o nosso bate-papo aqui de hoje, o tal do princípio do arm's length, que não adotamos na 9430 e que passaremos a adotar na nova legislação de preço de transferência. Esse princípio do arm's length, ele foi trazido de maneira expressa na nova legislação, e o que ele diz? Que nas transações controladas, que são essas transações que são realizadas entre as partes relacionadas, a gente vai verificar se a base de cálculo do IR, da CS, essa legislação, a gente sabe que ela só se aplica a IR e a CS, a gente vai verificar se a base de cálculo do IR e da CS ele está adequado, comparando essa transação controlada, desenvolvida entre essas partes relacionadas, com os termos e condições que seriam estabelecidos, né, que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas em transações comparáveis. Então, o que é o tal do princípio do arm's length? O que é o tal do preço arm's length? É um preço que seria adotado por partes não relacionadas, né, nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias. Eu achei interessante destacar aqui para vocês a questão das partes, né, da comparação dos preços, dos termos e das condições que são adotadas na transação controlada entre partes relacionadas com aqueles que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas em transações comparáveis, porque nas regras de preço de transferência, essa questão da comparabilidade para se chegar àquilo que seria o preço arm's length é uma coisa bastante importante. E como é que se dá, na nova legislação, a aplicação do princípio do arm's length? Então, aqui no artigo 6º da nova lei, a gente tem, de uma maneira bastante singela, a explicação de como é que a gente vai fazer essa mágica, como é que a gente vai saber se os termos e condições que foram estabelecidos nessa transação controlada, que foi firmada entre essas partes relacionadas, se esses termos e condições estão ou não de acordo com o princípio do arm's length. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essa transação controlada que foi realizada entre as partes relacionadas e delinear essa transação. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês quais são os critérios que vão ser adotados nesse exercício, né? Como é que a gente vai delinear essa transação controlada. A partir desse delineamento, a gente vai pegar e vai comparar a transação controlada com outras operações a partir dos métodos de preço de transferência, que, como eu disse, na legislação nova, são bastante mais amplos do que aqueles métodos que nós adotávamos na 9430. A gente vai comparar essa transação controlada já delineada com outras transações que foram realizadas entre partes não relacionadas. Por fim, como é que se dá o tal do delineamento da transação controlada para que a gente possa, a partir desse delineamento, comparar a transação controlada com outras transações realizadas entre partes não relacionadas. Esse delineamento ele vai se dar a partir da análise de fatos e circunstâncias da transação e de evidências da conduta efetivamente adotada entre as partes. Realidade, substância. A gente vai ter que analisar, né, a legislação ela traz aqui alguns itens, né, de maneira até bastante exemplificativa, bastante aberta, e por conta disso que a gente fala que essa nova legislação ela é sobretudo principiológica, ela é bastante subjetiva. A gente vai analisar, inclusive, os termos contratuais da transação, que derivam tanto dos documentos e dos contratos formalizados, como também, vejam só, das evidências da conduta efetiva das partes. A gente tem que ver se os contratos batem com a prática efetiva das partes. Esses 3 pontos aqui, acho que são os pontos mais importantes em qualquer análise de preço de transferência realizada lá fora,
que é a análise das funções desempenhadas, dos ativos utilizados e dos riscos economicamente significativos adotados, e a gente tem que considerar esses itens aqui para se delinear a transação controlada e para ver a possibilidade de comparação dessa transação controlada com outras transações não controladas. Tem que se analisar também as estratégias de negócio e outras características consideradas economicamente relevantes. Então, acho que eu já terminei. Entrou no mudo. Entrou no mudo, né? Gente, obrigada. Então, eu achei interessante fazer só esse rapidíssimo contraste entre a 9430 com a nova legislação, para ver que 9430, uma legislação super engessada, bem objetiva, muito simples, muito prática, que trazia segurança jurídica, mas que, no mais das vezes, podia resultar em dupla tributação ou dupla não tributação, que é o que incomoda a Receita Federal, incomoda o CDE. Veio, então, a necessidade do alinhamento da nossa legislação com esse padrão que é adotado internacionalmente para tentar reduzir ao máximo esses riscos de dupla tributação, dupla não tributação. A nova legislação, bastante alinhada com aquilo que se adota lá fora pela OCDE, ela é muito mais principiológica, muito mais subjetiva, e ela, sobretudo, ela parte da necessidade de se fazer essa comparação entre as transações que são realizadas pelas partes relacionadas, as transações controladas, e outras transações que foram realizadas entre partes não relacionadas. E a partir dessa comparação, você chega ao que seria o preço arm's length, que seria o preço que observaria o princípio do arm's length é aceitável para fins tributários, para fins de R e de CS. Eu acho que é isso, pessoal. Não, muito obrigado, Ana. Foi excelente essa comparação, né, para a gente perceber efetivamente a mudança que a gente está tendo de legislação. E se antes, eu lembro, lá no início, se reclamou muito da margem de lucro definida, de métodos como fórmulas, né? Eu quero ver como nós vamos nos adaptar a essa nova realidade, porque a nossa tradição é uma tradição muito formal, né? Muito formular, vamos dizer assim, e está mudando, né? Mas, enfim, deixa eu passar então logo a palavra para o Gustavo. Gustavo, obrigado por estar aqui de novo, por ter aceito falar sobre esse tema, ainda mais fazendo essa relação com a contabilidade, e a palavra é sua. Muito bom. Obrigado, Edson. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no GDEC. É muito legal ver a evolução desse grupo e os temas que ele está tratando, né? Como a Ana falou, aqui a gente está entre amigos. Você me chamou de velho amigo, não sei se eu gosto de ser chamado de velho já, mas eu já estou no grupo dos velhos amigos, tudo bem. Mas aqui no velho já GDEC, que continua a todo vapor. Então, muito obrigado pelo convite. E a missão que me foi incumbida não é fácil, mas vamos tentar traçar esse paralelo. E Edson, só pegando o gancho, a gente é formalista e a gente está acostumado com uma relação adversarial ainda, por mais que a gente fale em compliance cooperativo e virou palavra da moda, a nossa relação com o fisco é adversarial e isso aqui não é feito para relação adversarial com o fisco. Então a gente vai ter muito que aprender aqui. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação dos slides, deixa eu só... Peraí, esse aqui é Teams, né? Então é um pouco diferente. Vamos lá. Vocês veem minha tela? Vem? Sim, tá perfeito. Maravilha. Sim, sim. Tá bom. Então, deixa eu só... Eu vejo vocês aqui, vejo minha tela. Perfeito. Então, a ideia aqui é, pegando carona no que a Ana já discutiu, entender como esses conceitos dessas novas regras de período de transferência, que na verdade são cópia dos guidelines do OCDE, né? Você pega na ordem dos guidelines,
a lei segue exatamente a ordem, exceto, óbvio, os guidelines têm mais de 600 páginas, a lei, graças a Deus, não tem. Talvez a IN terá. Mas a ordem das coisas é realmente uma réplica do que está lá nos guidelines, de uma forma simplificada. Então, a gente realmente foi full OCDE. E então a ideia aqui é discutir, dentro dos conceitos adotados pela nova lei, que relação que eu tenho com conceitos contábeis, se tem uma interdependência, seja de uma via ou da outra via, né? Se a contabilidade, reclassificações contábeis vão afetar regras de preço de transferência, classificações de preço de transferência usam conceitos contábeis propriamente ditos ou não, então vamos entender um pouco isso. Mas nessa relação, né, de contatos com a contabilidade, também eu acho que vale a pena a gente discutir o papel do economista, do contador e do advogado nesse admirável mundo novo aí dos preços de transferência, porque até então, e eu vou mostrar isso daqui a pouco, era uma discussão aqui no Brasil de advogados, e lá fora não é. E eu acho que essa transição e a gente mostrar que existe todo um mercado que vai se abrir para outros profissionais, é importante a gente ter isso bem claro. E, por fim, discutir, eu acho que aí já passando um pouco a bola para a Fernanda, onde vai estar o eixo realmente de preparação dos documentos de preço de transferência, se vai estar aqui no Brasil, se são profissionais no exterior e a gente só vai importar o que vai estar feito lá numa análise de transfer que a multinacional já está fazendo. Eu acho que esse é um outro tema que a gente tem que discutir, de quem vai ser a base de dados, e isso é algo aí que não está muito uniforme no mercado. Tem gente achando que o transfer pricing brasileiro vai ser feito na Índia e em Bangladesh, e tem gente achando que realmente o transfer pricing brasileiro vai ser feito aqui e a gente tem que ter base de dados própria. Então, isso é uma discussão que o pessoal do direito, alguns estão tendo, mas poucos, mas a gente tem que aí se alinhar, contadores, advogados, economistas e empresários, como vai ser feito esse preço de transferência aqui no Brasil, ou se é que vai ser feito no Brasil. Então, aqui eu dividi a apresentação em 4 pontos. O primeiro é o maior, que eu vou entrar no método de análise de transfer pricing da lei nova, e aí, dentro das etapas desse método, com alguns exemplos, tentar trabalhar esses pontos de contato com conceitos contábeis. Depois, trabalhar os temas específicos, né, que a lei e os guidelines são divididos em 2 grandes partes, a parte geral e depois temas específicos que pedem um cuidado especial. E aí, nesses temas específicos, eu vou entrar num segundo exemplo que eu acho bastante interessante para mostrar esse ponto de contato. Falar um pouquinho sobre documentação e processo de consulta, para encerrar. Então, isso aqui a Ana já falou, vou passar meio batido. Eu acho que, em termos de comparação, o que eu queria demonstrar aqui no tópico que me incumbiu é a discussão de preço de transferência até agora no Brasil era uma discussão predominantemente de advogados, porque a gente tinha uma discussão jurídica, a gente tinha um sistema de margens fixas, o único método de comparável de mercado era o CUP, né, que é o PIC e o PVEX, que realmente você tinha uma análise de comparável de mercado, e a gente, quando você olha a evolução da discussão, tanto em esfera administrativa, principalmente no CAF, né, em esfera administrativa de preço de transferência, no começo lá, final da década de 90, né, começo dos anos 2000, que era no começo da vivência das regras, a gente tinha casos relevantes de PIC, principalmente, e discussão de comparáveis, tinha aqueles casos super divertidos, se a molécula com hidrogênio para a direita ou hidrogênio para a esquerda, o carbono em cima, carbono embaixo, era comparável, não era comparável. Você tinha questões de prova relevante vindo na aplicação do PIC. E aí, aquele caminhão de discussões jurídicas, principalmente do PRL e instrução normativa versus lei, que era exclusivamente dominado por advogados e não tinha nenhuma análise de base de dados, nem absolutamente nada. Depois da reforma do PRL, me parece que as discussões do PIC desapareceram porque ninguém aplicava mais o PIC, porque a gente tinha uma sistemática, o método CUP, né, de independentes comparáveis, passou a ser aplicado exclusivamente em transações de bolsa, que era o único método que se aplicava, então você tinha commodity transacionada, aí você tinha que ir a mercado, mas aí você ia a mercado com cotação em bolsa. E no resto ninguém aplicava independentes comparáveis, aplicava ou custo mais lucro ou revenda menos lucro, com margens fixas na lei, principalmente porque o PRL foi consertado, não digo que estava bom,
mas o mercado parecia preferir em relação aos métodos de preços independentes comparados. Então, as discussões continuaram sendo quase que exclusivamente jurídicas até o final da lei. E agora, isso vai mudar. Eu não estou dizendo que não vai ter discussão jurídica relevante. Vai. E eu vou mostrar aqui que tem muita coisa jurídica que vai ter que ser discutida. Nada garante que a nossa interpretação vai seguir os guidelines, e até porque ninguém nem sabe exatamente quem quer seguir os guidelines, né? Cada um pode achar uma coisa. Mas a gente tem uma perspectiva de acontecer o que acontece no exterior, que são discussões econômicas acabarem predominando o tema de preço de transferência. Ou seja, aí sim é uma análise, em qualquer método que você usar, eu dependo de análise de comparabilidade. Seja de preços independentes, seja de margem bruta, seja de margem líquida ou profit split. Então, a gente tem que ir no mercado, tem que ir em alguma base de dados para achar comparáveis. E aí, o ponto relevante aqui é quem tem a base de dados, né? E onde que a gente vai buscar isso, ou se a gente vai importar isso porque já está feito pela multinacional, se a gente está falando de uma subsidiária de uma multinacional, ou se a gente está falando de uma multinacional brasileira, aí sim, onde que a gente vai buscar essas bases. Então, aqui a gente tem realmente um mundo novo a ser explorado e que não vai ser dominado pelos advogados. Isso aqui vai ser matéria que advogado não é preparado para discutir, não tem essa informação, pelo menos hoje, e vai precisar de economistas, vai precisar de contador, vai precisar de gente que sabe lidar com base de dados, com métodos quantitativos, para trabalhar essas questões. Então, vamos olhar um pouco mais no detalhe como que vai funcionar isso. Então, como a Ana falou, assim, do que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de eu traduzir o preço de uma transação entre partes relacionadas para o que seria o preço de uma transação entre partes independentes, porque partes relacionadas são um cérebro só e não dois cérebros em contraposição de interesse. E preço de mercado se forma com contraposição de interesses e não com o mesmo cérebro decidindo as duas pontas. E se eu não tenho um preço de mercado, pode ser que os lucros alocados, os lucros demonstrados com os preços da transação realizada em partes ligadas não sejam os lucros que seriam efetivamente alcançados e alocados entre as duas partes se a transação fosse feita em preço de mercado. Então, a ideia é eu ter uma conversão do preço entre partes relacionadas a preço de mercado. Bom, a ideia é simples, praticá-la não é tão simples. Então, quando a gente olha a nossa nova lei, a gente tem basicamente 5 etapas aqui na análise de preço de transferência. A primeira etapa é identificar se eu estou diante de uma parte relacionada no exterior, porque se eu tiver com uma parte transacionando com uma parte independente, são dois cérebros, não há ajuste, porque pressupõe-se que o preço é de mercado. Agora, se eu tenho uma parte relacionada, aí sim é uma transação sujeita a controle. Segundo passo, delinear a transação, que é o que a gente vai perder mais tempo aqui no meu tema. Depois, uma vez delineada, fazer análise de comparabilidade com os métodos, alocar efeitos de sinergia, que não vamos entrar nisso hoje, e depois fazer os ajustes à base de cálculo. Então, na identificação da parte relacionada no exterior, a Ana já cobriu isso, a palavra-chave aqui é influência. Então, a lista não é mais taxativa, é exemplificativa, e a gente vai ter que trabalhar bem o que é esse tema da influência. Óbvio que os guidelines, eles trazem bastante coisa, e aqui depois a gente pode discutir se a contabilidade tem alguma coisa a dizer sobre essa ideia de influência a mais do que a gente já conhece, ou que a gente já utiliza, ou que está na própria lista exemplificativa. Na segunda etapa, que é onde eu quero perder mais tempo, eu preciso delinear a transação controlada. E a Ana já entrou um pouco nisso. Bom, eu não vou olhar só para os contratos formais. Eu vou olhar para os contratos, para o que as partes efetivamente fazem, as funções, os ativos e riscos, que é o mantra, né, do OCDE, análise FAR, Functions, Assets and Risks. Tudo, né? Tanto quando eu delinear a operação, tanto se eu fizer um método de profit split, eu vou entrar nisso de novo, eu tenho que identificar funções exercidas, ativos utilizados e riscos
assumidos por cada uma das partes. Depois, características dos bens e serviços, circunstâncias econômicas, estratégias de negócios. Muito bem. Então, aqui ficou claro, a Ana já cantou essa bola, que eu não tenho um privilégio de forma sobre substância, eu tenho uma ideia de substância sobre forma. E aí vamos voltar a essa discussão de substância e forma na tributação, né? Então, vamos voltar um pouco no tempo, lá, IFRS, depois aquele lapso temporal bastante desagradável entre 2009 e 2014, e depois, em 2014, a Lei 12.973 tomando uma decisão mais clara sobre como que a gente ia lidar com substância sob forma contábil, com IFRS, etc. E me parece, todo mundo pode discordar, mas me parece que a ideia geral adotada e que fica ainda até hoje é, para a tributação, vamos adotar forma sobre substância. Ou seja, vamos neutralizar várias decisões subjetivas contábeis para que tributação fique, a apuração do IR fique uma coisa mais certinha, baseada em regras e não baseada em decisões. Então, se a gente olha a solução da 12973, a ideia é evitar o quê? Evitar que decisões contábeis influenciem na base de cálculo do IR e que o IR influencie em decisões contábeis, né? Eu não quero que decisões contábeis permitam que eu gerencie minha base de IR. E eu não quero prejudicar a liberdade dessas decisões contábeis para elas não serem tomadas com objetivo tributário e sim com mero objetivo de transparência para o mercado. Então, depreciação, o próprio ágio, eu neutralizei a VP, neutralizei a VJ, neutralizei requalificação de dívida e equity, que é o caso mais assim forte que a gente vê, privilégio claro de forma sobre substância. Tem exceções? Tem. Quando a gente olha, por exemplo, a despesa que eu deduzo com plano de stock option, é a avaliação feita lá na contabilidade. Isso daí ninguém pôs uma tabelinha de como avaliar stock option, nem nada. Então, algumas coisas são importadas direto. Lógico, o sistema do LALUR ainda é, se não tem ajuste, é o que está na contabilidade, goste ou não goste. Mas, em princípio, a ideia é vamos criar ajustes que privilegiam geralmente a forma ou a regra ao invés da decisão contábil. No preço de transferência, o que a gente vê é uma ilha aqui, falando uma coisa um pouco diferente, mas ela é autocontida, né? Então, se a gente tem uma regra geral, olha, é forma sobre substância, exceto em caso de abuso, óbvio, se eu pego uma simulação, ou se quem entender que a gente tem uma regra geral anti-abuso mais do que simulação, sem propósito negocial, qualquer que seja, mas a Receita Federal pode desconsiderar e privilegiar o negócio efetivamente realizado? Pode, mas é excepcional. As regras tentam privilegiar a forma sobre substância. Agora, quando a gente olha preço de transferência, ela é uma ilha aqui, ela é uma regra anti-abuso em si, ela é uma regra específica para lidar com uma situação que pode existir abuso, que é transações entre partes ligadas, e aí ela já vai e fala, olha, nesse meu mundinho, autocontido, só para fins desse meu mundinho, eu não vou privilegiar a forma. Eu vou olhar o que está acontecendo. Agora, é a substância contábil? Na minha visão, não. Os critérios podem serem paralelos, eles podem até ser equivalentes em alguns casos, mas de maneira nenhuma ela depende de uma requalificação contábil, ela depende de uma decisão contábil, é uma análise alheia a isso, é uma análise própria, seguindo critérios próprios e autocontida para aqueles fins. Quais fins? Os ajustes de preço de transferência. Então, aqui, é por isso que eu fiz esse ilhota laranja aqui no meio, que é para fins dos ajustes de preço de transferência, que está dentro da apuração do IR, eu tenho esse delineamento da operação um pouco diferente, que privilegia realmente a substância. Vamos ver no exemplo. Exemplo prático que vivido por mim, inclusive. Eu tenho uma empresa brasileira que é subsidiária aqui de uma empresa estrangeira, e essa empresa estrangeira ela quer oferecer contratos derivativos aí no mercado brasileiro. Mas para ela oferecer direto para as pessoas físicas no Brasil, por milhares de problemas regulatórios, até tributários, ela não ia conseguir. Então, o que ela faz? A subsidiária oferece esses contratos, mas ela não quer correr nenhum risco da operação. Então, toda vez que ela contrata aqui com uma pessoa física na bolsa ou mercado de balcão, um derivativo, ela espelha esse derivativo
uma posição inversa com a controladora dela no exterior. Eu posso enxergar essa operação de dois jeitos. Bom, uma empresa brasileira, que é uma DTVM, que está fazendo contratos aqui de derivativos no mercado brasileiro, e ela também contrata com partes no exterior. E esses contratos devem ser ajustados. Regra de preço de transferência antiga era assim que eu ia fazer. Eu ia depender de aplicar, sei lá, um pique nesses contratos entre a parte brasileira e a parte estrangeira, que ia ser um inferno e praticamente impossível de aplicar. No mundo novo, eu olho para isso aqui e falo, escuta, quais as funções, ativos e riscos que essa empresa brasileira está desempenhando aqui? Ativo relevante, zero. Risco relevante, zero, porque ela espelha todas as posições. Qual é a função dela? A função dela é intermediação. Então, ela presta um serviço de intermediação e a remuneração dela tem que ser por um serviço de intermediação. Não é que ela não precisa ser remunerada. Ela vai ser remunerada, mas vai ser por um serviço de intermediação. O que significa que o país da controladora, vamos dizer, sei lá, Estados Unidos, ele vai deixar a empresa americana deduzir no limite do que seria um preço de mercado para esse serviço, e a autoridade brasileira vai tributar pelo menos uma receita equivalente ao que seria o valor de mercado desse serviço. Agora, isso significa que nos contratos a empresa vai cobrar por um serviço? Não necessariamente. Ela pode, simplesmente no espelhamento do contrato de derivativo, já colocar uma diferença de taxa, alguma coisa assim, que permite que a ela sejam alocados os lucros correspondentes ao que ela deveria cobrar de serviço. Então, talvez não tenha nenhum invoice de serviço aqui. E se não tiver, talvez a contabilidade não consiga falar, não, olha, substância sob forma, eu vou registrar uma receita de serviço. Não, eu vou ter que registrar o que está acontecendo, né? São dois contratos derivativos. Mas para fim de transfer pricing, quando eu for calcular o lucro mínimo a ser alocado na empresa brasileira, eu vou delinear isso daqui como uma prestação de serviço. E vou aplicar um método que seja, hoje a gente tem então o best method, né, o melhor método para um serviço, que provavelmente vai ser o cost plus ou um MLT, que é o método transacional de margem líquida, que é um bom método para esse tipo de servicinho. Então, veja, isso tem alguma outra implicação? Isso aqui vai ter ISS? Não. Isso aqui, para outros fins de imposto de renda, é considerado um serviço importado? Não. Ela é estancada na análise de preço de transferência, mas para essa análise eu tenho que fazer esse tipo de requalificação. Um segundo exemplo, uma empresa estrangeira adquire debêntures da empresa brasileira, então é um investimento em dívida, né? Vamos dizer que a Foreign Co. ela tem participação na BR Co., é uma empresa ligada por qualquer motivo, então vai ter ajuste de preço de transferência, e aqui, de novo, as regras de transfer pricing pedem para eu delinear a operação. E para a operação de dívida, tem um capítulo à parte na lei, tem toda uma ordem aí de aplicação específica das regras, mas o primeiro passo também é delinear a operação, e a lei deixa claro o que ela quer saber. Ela quer saber se essa operação realmente é uma operação de dívida ou se toda ou parte dela deve ser considerada como equity. Então, pode ser que a operação inteira ou parte dela não tenha características de dívida, apesar de ter sido formalizada como dívida. Por exemplo, eu posso ter uma debênture perpétua que não paga renda fixa, paga só a participação em lucro, etc. Talvez a gente olhe para isso e fale, putz, não tem nada suficiente aqui para eu considerar que isso é um investimento, um investimento em dívida, isso me parece um investimento em equity. Qual que é a consequência disso? Consequência é que os juros não serão dedutíveis nessa operação, ou em parte dela, que eu requalificar como equity. No que for delineado como dívida, aí sim os juros são dedutíveis, e aí eu vou aplicar os métodos para controlar a taxa. E veja, isso aqui é diferente de aplicação de regra de subcapitalização, que continuam sendo aplicáveis, mas na regra de subcapitalização a pergunta é: a relação equity-dívida que eu tenho com minha parte ligada no exterior é uma relação razoável ou eu estou exagerando na dívida em relação ao equity? E aí tem regras de ThinCap que podem usar padrão de mercado ou regras que usam padrões rígidos. A nossa usa padrões rígidos, 2 vezes o valor patrimonial. Esse é um teste, mas o do delineamento é diferente.
as características dessa operação levam a entendê-la como dívida ou como capital? E aí tem obrigação de repagamento, ou a debênture é perpétua? Tem pagamento de juro, ou é participação em lucro? Tem direito de exigir? Não tem. Tem covenants, tem garantia, e aí você vai vendo critérios que te permitem falar, não, isso aqui realmente é uma dívida, ou isso aqui parece ser equity. Nisso, a gente está bem perto daquela ideia de reclassificação contábil de dívida para equity ou de equity para dívida. Geralmente, de equity para dívida, de dívida para equity é um pouco mais difícil, pelo menos aqui no Brasil, do regulador deixar, né? Agora, a pergunta que fica depende da reclassificação contábil, essa análise de transfer pricing? Minha visão, não, em nenhum momento se fala nisso. Então, eu posso ter dívida indo para equity, para fins de preço de transferência, né, falando, olha, o juro não vai ser dedutível, porque não dá para eu delinear para fins de transfer pricing essa dívida como dívida, isso daqui é equity, mas para fins contábeis eu não consegui reclassificar, até porque o regulador talvez não me deixe. E tá tudo bem, eu não dependo da reclassificação contábil para a empresa de transferência essa reclassificação ser aplicada, e vice-versa. E outro ponto importante, se eu tiver uma reclassificação contábil de equity para dívida, isso traria algum efeito tributário agora com as regras novas? Eu já vi gente falando isso. Tem que tomar cuidado. Não, minha visão pelo menos, não traz. Por quê? Porque as regras de preço de transferência se encerram nelas mesmas. E elas fazem ajustes que são sempre adições ao lucro real. E a reclassificação de equity para dívida, para fins contábeis, eu ainda estou no artigo 10 da 9249, conforme alterado pela Lei 12973, dizendo, olha, isto não tem efeitos tributários. Ou seja, você não vai deduzir juro se você reclassificou um equity para dívida. Você vai continuar tratando isso como dividendo. E não é a regra de preço de transferência que vai trazer uma dedução nova. Ela não traz uma dedução nova, ela traz uma adição. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de relação. E outro ponto, essa reclassificação para fins de transfer não vai também afetar a IR-fonte. Então, você pode ter um delineamento de operação para fins de transfer que vai falar aquilo é equity, você não vai deduzir os juros, mas ainda assim, se você formalmente está tratando como dívida, teoricamente você tem um pagamento de juros que vai estar sujeito à IR-fonte. Esse é cruel, porque você não vai deduzir, você tem um pênalti de 34%, né, pela não dedução do lucro real, e depois você tem mais 15% em cima. Esse até eu acho que deveria ter efeito, mas está bem claro na lei que não tem. Então, como policy, poderia ser diferente, mas não é. Mesma coisa em juros sobre capital próprio, isso não vai afetar. Então, importante a gente ter em mente essa relação. E aí, eu não vou entrar nisso, mas só esse é o quente para os advogados, né? Que é opções realisticamente disponíveis. Então, quando você está delineando a operação, tem uma regra dizendo, isso vem da OCDE também, que se você concluir que partes não relacionadas, agindo de maneira comercialmente racional, considerando as opções realisticamente disponíveis para elas, não teriam realizado a operação controlada, essa poderá ser desconsiderada ou substituída por uma transação alternativa, de modo a determinar os termos e condições que seriam feitos por uma parte não relacionada, agindo de maneira comercialmente racional. Então, é difícil de traçar a extensão disso. Em discussões com a Receita Federal, somente, não sei se ela vai gostar de eu citá-la, mas enfim, a Cláudia Pimentel tem garantido que a interpretação vai ser restrita, não há preocupação, não é para ficar desconsiderando, mas assim, o pânico do mercado, óbvio, bom, isso é uma nova regra anti-abuso, isso é uma nova regra de desconsideração de operação. Me parece que não tem a ver com o parágrafo único do 116 do CTN, mas vai ter essa discussão. Basta um caso em que isso acontecer, e aí vai abrir essa caixa de Pandora e vai ser necessário juridicamente situar se isso é uma regra geral anti-abuso escondida na norma de preço de transferência ou não, se isso não é nada mais, nada menos que o próprio delineamento da operação, e não tem nada diferente aqui do que tinha anteriormente. Então, isso vai ser algo que vai dar problema. E aí, eu sei que eu já estou excedendo o meu tempo, mas o corpo e alma nas regras de preço de transferência são os métodos.
E aqui a gente tem métodos novos, que a gente não tinha, que é o margem líquida da transação e o profit split. E nos métodos velhos, né, o preço de revenda menos lucro e o custo mais lucro, a gente tem margens não mais fixas. Né? Então, em todos os métodos, a gente vai precisar de comparáveis de mercado. Em todos os métodos, a gente vai ter análise econômica. E vejam, profit split é margem líquida comparada, né? E no MLT também margem líquida comparada. O tipo de base de dados que você tem que ter é uma base bem específica, bem diferenciada. Você tem que fazer a curva, ver onde a empresa se situa na curva, você tem que ter uma amostragem relevante. Então, todos sabem quem no mercado tem acesso a tantos dados para ter uma amostra relevante e consegue fazer uma análise quantitativa dessa forma. E é para lá que o eixo da discussão vai. Tá? Então, eu acho que isso é importante ser notado, eu acho que isso, Edson, é importante chamar o pessoal da economia e contabilidade que trabalha no dia a dia com isso, para ver se eles estão prontos ou não para fazer esse tipo de análise. Eu acho que é bastante relevante a gente discutir, inclusive se isso vai ser feito no Brasil. Fernanda, jogando a bola já em seguida para a tua apresentação. Só em relação aos temas específicos, tem mais um exemplo que eu queria mostrar, que esse também é algo que poucos notam e que vai aparecer. Se eu tenho uma empresa que situação de negócio, eu tenho uma empresa brasileira, hoje que é distribuidora de uma empresa estrangeira, ela tem estoque próprio, ela corre risco cambial, risco de estoque, garantia, consumidor, etc. Então, ela realmente é a distribuidora do produto aqui no Brasil. E aí eu faço uma reorganização e, veja, não é incorporação, não é cisão, não é fusão, não é reorganização societária como a gente está acostumado. Eu simplesmente mudo a forma de fazer negócio. O grupo decide que a empresa brasileira não vai ser mais um distribuidor, não vai ter mais estoque próprio, ela vai ser uma mera representante. Então, ela vai trabalhar como representante comercial, achar clientes, etc., e a empresa estrangeira vai vender diretamente para o cliente brasileiro. E, obviamente, as funções mudaram e o lucro alocado no Brasil vai ser diferente do lucro anteriormente alocado. E aí vem a questão. Hoje, isso aqui tem alguma implicação de transfer pricing? A mudança do negócio em si, a empresa brasileira tem que ser remunerada por isso? Resposta, não. Óbvio, as transações, a importação do produto, tem empresa de transferência, mas a reestruturação do negócio desse tipo hoje não gera nenhuma obrigação de a empresa brasileira considerar uma receita tributável em contrapartida do quê? Do lucro que ela deixa de ter por conta da nova função de minuta dela. E na nova regra, em alguns casos, eu renunciar a um lucro potencial em decorrência de uma reestruturação de negócio no grupo pode implicar, sim, a necessidade de eu ser remunerado pela renúncia desse lucro. Não é simplesmente eu não ter um lucro que eu achava que eu ia ter, mas eu, dentro de uma opção que eu poderia ter dentro do grupo, eu deixo de exercer uma função que eu anteriormente exercia, renunciando, inclusive, a um lucro potencial que eu conseguia atribuir aos ativos, funções e riscos que eu anteriormente assumia. E que eu deixo de assumir, e basicamente esses ativos, principalmente os intangíveis, automaticamente se capilarizam para outra empresa do grupo, que seria a controladora nesse meu exemplo. Eu tenho toda a lista de clientes, todo o know-how de mercado, etc., que, óbvio, que se o cara continuar vendendo no Brasil, é ele que está assumindo esses ativos. Então, aí vem a lei e fala, olha, a empresa brasileira tem que ser remunerada por esse lucro potencial que ela transferiu. Se ela não for remunerada, pelo menos na base do imposto de renda, isso tem que estar. E aí vem a questão, como que eu calculo quanto vale essa transferência de lucro potencial? E aí entra todo o tema de valuation também, que os especialistas são nossos amigos economistas, contadores, e que vão precisar participar desse processo intensamente. Então, em termos de documentação, eu só queria mostrar, né, como que isso é na prática. A gente, tanto para a Receita Federal, a gente vai precisar de um trabalho bastante grande de prova
né, e documentar essa base de dados para poder atuar de forma adequada. E a questão é se a Secretaria Especial da Receita Federal sozinha vai conseguir fazer isso. Eu acho bastante difícil. Eu vou mostrar o caso Coca-Cola aqui como exemplo. E para o contribuinte também, toda a fundamentação ela vai ter que ser feita previamente na documentação de preço de transferência, conforme disciplinada aí pela lei e pela instituição normativa. Então, o caso Coca-Cola, que é um caso grande de preço de transferência nos Estados Unidos, que o fisco ganhou, que envolvia subsidiária no Brasil, só mostrar a folha aqui de expert witness do fisco. Então, ó, professor de marketing, professor de economia, professor de propriedade intelectual, porque o caso lidava com royalties, professor de business, financial accounting, financial management, e aí vai. Tem mais de 10 aqui. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque realmente os experts são relevantes, eles são caros, isso aí é o fisco, e é por isso que, assim, litigam todos os casos de preço de transferência num país como os Estados Unidos. Não litigam. Litigam só os grandes e se acha que vai ganhar. Os outros, meio que não passa batido. E aí, qual que é a solução? A solução, principalmente para mid-market, ou até grandes empresas, mas que não querem passar por esse tipo de controvérsia, é o Advanced Pricing Agreement, que a gente fez o Advanced Pricing Agreement de Jabuticaba, que é a consulta prevista na lei, em que, teoricamente, se tudo funcionar direito, a gente acorda com o fisco sobre o método, a operação que a gente está delineando, e etc. Tem que pagar R$80 mil, mas R$80 mil sai barato se eu tiver tranquilidade de 4 anos sobre o meu transfer price, na minha visão. E, obviamente, isso daqui é uma peça nova, não é a consulta que a gente fazia até anteontem, sabe? É uma peça totalmente nova, que vai ter caráter de APA mesmo, e, óbvio, tem que ser informado com muita documentação, que vai ter que ser produzida não pelo advogado, mas por todos esses profissionais que eu estou insistindo até agora, que vão ter que participar do processo. Então, é isso que eu queria falar por hora. Muito obrigado e desculpa ter me excedido um pouco no tempo. Imagina, Gustavo, foi ótimo você ter se excedido no tempo, porque você trouxe bastante, assim como a Ana também, foram apresentações muito boas e que conseguem delimitar muito bem, né, a questão de como aplicar isso, né? E o próprio Gustavo já levantou a bola para a Fernanda, assim, melhor do que eu faria aqui. Então, Fernanda, obrigado e a palavra está com você. Obrigada, pessoal. Adorei as provocações, né? Anotei várias outras coisas aqui. A questão é dinâmica, né? Como a gente sempre sabe que mas vamos lá. Vamos tentar comentar algumas das provocações e trazer um pouco aí de luz a realidade prática, né? Para quem vive aí o desafio, que, a meu ver, é um dos maiores, que é o da implantação, né? Colocar isso rodando, né? Colocar isso em funcionamento aqui dentro das empresas. Então, agradeço aí, Edson, de novo por essa oportunidade e assim, né? A gente vai aqui compartilhar um pouco da experiência, né? Tá todo mundo caminhando aí nisso. E vamos ver o que nos aguarda, né? Primeira coisa, eu acho que, então, falando de missão difícil, né, que a gente vem enfrentando aí desde na nossa área tributária, né, acho que nesse caso a missão desafiadora mesmo tá bastante grande do lado das empresas, né? A gente tem um novo regime, né, uma nova sistemática de apuração de preço de transferência que foi trazida ao nosso ordenamento por uma medida provisória, né, que já em si é uma excrescência, né, mas tinha que ter sido um projeto de lei, como todos sabemos, e também sabemos as razões pelas quais foi via medida provisória, né, mas é uma mudança, né, tem gente que não atua na área e pergunta, você pode me falar o que mudou? Posso. Tudo, né, então, assim,
Em uma palavra, é isso, né? Mudou o sistema, mudou a sistemática, né? É outro regime. Então, você ser surpreendido, né, com um novo regime de preço de transferência via medida provisória, né? Apesar de a gente estar esperando essa medida provisória pelas razões que a gente sabe, é complicado, né? Bem complicado. E a pressão que as empresas, então, na verdade, os administradores das empresas receberam, né? Ou seja, a gente tem que falar o que mudou tudo e que já é lei, né? Porque medida provisória é lei, tem um trâmite, mas ela tem a força de lei, né? Então, a gente tem, na realidade, né, no dia a dia, você já tem que começar a tentar aplicar, né? Ou ver o que você vai fazer de um dia para o outro, porque, dependendo da situação, essa nova lei pode ser mais favorável para você. E aí você vai ter que aplicá-la ainda sem ter uma lei efetivamente, né, uma conversão em lei efetiva, e que dirá sem regulamentação, né? A gente não tem regulamentação, né? Eu não sei se a regulamentação virá com 700 páginas, né? Como até o Gustavo comentou, se vai ser a tradução das diretrizes da OCDE, né? E então a gente não sabe. Ah lá, exato. Então é isso, né? A gente não sabe e a gente tem que fazer uma opção, dependendo se for interessante para a empresa, uma opção formal em setembro, retroativa a janeiro. Então, veja que o desafio, e eu compartilho isso de coração aberto, é das empresas, ele é gigante, né? E quando a gente ouve que a Receita Federal vai abrir consulta pública para essa normativa de, sei lá, um mês, a gente não sabe se fica feliz ou se fica desesperado, né? Mas como a gente, um dia de cada vez, a gente já está acostumado com isso, então a gente não sofre por antecedência, né? A gente vai levando e vamos tentar ver o que a gente consegue fazer. Então, em termos de missão, eu acho que eu consegui já dar um pouco da percepção de quem está na empresa, né? Uma outra questão que para quem lida com preço de transferência há bastante tempo, como vários de nós que estamos aqui, ela sempre foi de caráter multidisciplinar, né? Então, acho que o preço de transferência, ele nunca foi tax, a meu ver, né? Nunca foi só tax, se você quiser. O impacto mas ele sempre foi mais amplo do que isso, né? Então, sempre essa abordagem multidisciplinar, ela sempre esteve presente, né? A questão econômica, a questão, claro, do direito, porque não? Ela está na lei, a questão do imposto de renda, então a parte tributária, ok? Mas assim, ela parte sempre do conhecimento do negócio, né? Então, quem melhor conhece o negócio do que as empresas, né? Então, a meu ver, eu acho que o conhecimento do negócio sempre foi importante, sempre será, né? E ele sempre, ele está sempre aliado de outras áreas, né? Do conhecimento. Então, ele está conhecimento do negócio por parte de nós profissionais de preço de transferência, ele está aliado com conhecimentos contábeis, econômicos, então com a parte da exportação, né? Então toda a parte do comércio internacional que a empresa tem, né? Com a parte comercial, porque eu tenho que entender como é que eu lido, né, com terceiros, até para poder ver se com a parte relacionada estou fazendo de forma semelhante. Então, esse conhecimento do negócio, para quem atua na área de preço de transferência, ele sempre foi premente, ele sempre esteve presente. E cada vez mais, a meu ver, né? E então esse caráter multidisciplinar e esse conhecimento do negócio é imprescindível, né? E cada vez mais, né? Se ainda tinha alguém que achava que não era, né? Acho que não, mas assim, desculpa, mas é imprescindível. E quem vai levar o conhecimento do negócio para os profissionais que a empresa vai precisar contratar? Porque vai, né, Gustavo, Ana, Edson, a gente vai precisar lançar mão de recursos externos, mais do que nunca, né? Então, mas quem vai levar o conhecimento do negócio vai ser esse profissional da área de preço e transferência, né? E ele não vai estar sozinho, ele vai ter que ter feito uma boa lição de casa para levar uma informação super completa, né? Ele vai ter que inserir a empresa e entender a empresa onde ele atua, aqui no Brasil, dentro da cadeia de valor
dessa empresa no grupo, né? Então, assim, essa análise, ela vai dar bastante trabalho, mas ela é riquíssima, né? É riquíssima. E quanto mais a gente profissional, né, de preço de transferência das empresas, quanto mais envolvido no negócio, quanto mais conhecer todas as peculiaridades, mais rica será a análise de preço de transferência que o terceiro vai fazer, ou para mapear o conjunto de comparáveis, né? Então, a busca adequada, né? Então, tudo isso vai ficar mais rico, mas sempre a partir do conhecimento de negócio que alguém vai ter que levar para ele, né? Porque você sabe muito bem, o terceiro ele vai fazer entrevistas, né? E essas entrevistas, gente, você pode obter informações riquíssimas ou muito superficiais. A gente sabe disso, né? O famoso fact-finding, né? Quem nunca, né? Então, assim, e o que a gente extrai dali depende muito da qualidade de né? Da qualidade das perguntas, né? Do entendimento do negócio, né? Então, assim, senão vai ficar uma coisa muito superficial, né? Então, acho que a questão do conhecimento de negócio que o profissional das empresas vai levar para esses terceiros, que ele vai precisar trazer junto, né? Não tem como, né? Você bem comentou, Gustavo, a questão da base de dados, né? É uma realidade, gente. Esse novo sistema de preço de transferência, essa nova sistemática, não gosto da palavra sistema, desculpa, porque para mim sistema está relacionado à TI, né? Sistemática, ou novo regime, melhor dizendo, né, de preço de transferência, ele precisa desse benchmarking, ele precisa desse encontrar aí esse range, né, esse intervalo de percentuais de retorno, né, de margem, então, de lucratividade, de margem líquida. Então, assim, eu vou precisar lançar mão dessas informações. E para falar de base de dados, aqui a gente poderia ficar o resto do dia, né, para falar dos problemas das bases de dados. O fato é que é uma realidade, né? Se a gente lembrar que o nosso fisco, né, ele tem uma qualidade de informação a respeito dos contribuintes brasileiros que outros países não têm, né? Então, assim, nós aqui no Brasil já alimentamos o nosso fisco com todos os detalhes das operações. Quando a gente tem que explicar para fora o detalhamento de informações, o nível que a gente tem que abrir de informação para o nosso fisco de forma oficial e de forma eletrônica há tantos anos, né? As pessoas não acreditam, né? Ficam assim, ainda se surpreendem, né? Então, assim, o nosso fisco tem uma qualidade de dados que outros fiscos não têm, né? E aí, se vocês lembrarem, a ideia do SPED, lá atrás, tinha uma parte que era, salvo engano, o nome era Central de Balanços, né? Então, isso foi deixado de lado, né? Nunca foi colocado em prática, mas se a gente voltar lá no começo da origem do SPED, ia ter lá uma Central de Balanços. Não sei, né? De repente, se isso vai voltar aqui a ser algo cogitável pelo fisco, mas as informações ele já tem, né? Mas aí, claro, a gente tem outros problemas que a gente tem que endereçar antes de uma liberação de informações ou uma criação de base de dados das empresas brasileiras. Acho que a gente tem que deixar um pouco de lado, mas é algo que acho que a gente vai ter que, talvez, aí discutir, né? Base de dados e informações de empresas brasileiras, né? O que mais que eu gostaria de colocar aqui com vocês? Então, acho que uma outra coisa importante, além do conhecimento do negócio e o desafio da base de dados, da qualidade das informações, e do caráter multidisciplinar, eu acho que tem uma questão que acho que de verdade, também é difícil falar em ordem hierárquica de importância, né? Mas se eu posso falar uma que me dá arrepios quando eu ouço, né, um frio na espinha, quando fala assim, mas é um contrato, mas é uma operação, mas é intercompany, né? Então, assim, é uma intercompany, né? Então, o que é isso, né? O que está por trás dessa frase, dessa atitude, né? É intercompany essa operação. Então, tipo assim, who cares, né? Que tanto faz, cada um faz o que quer, né? E aí, a gente que atua nessa área, você tem calafrios nesse momento, né? Porque é justamente essa mudança de mentalidade que tem que estar presente e ela tem que vir
da alta administração das empresas e percorrer todos os caminhos, né? Então, essa mudança de mentalidade é extremamente importante, né? Porque essa frase, é intercompany, né? Tipo, né? Ok, deixa, né? Tanto faz. Isso não pode existir, né? Já, na verdade, nunca pôde, né? A nossa regra de preço de transferência, ela tentava também atacar esse tipo de operação. Mas é que, cada vez mais, isso é ainda mais crítico, né? Então, assim, hoje, então, com esse princípio, né, com o princípio arm's length, agora não dá para falar que ele antes era uma inspiração, né, como a Ana trouxe, né, porque a própria exposição de motivos da Lei 9.430 falava que tinha sido inspirado, né, nas diretrizes da OCDE. Então, agora não é uma inspiração, agora é uma realidade, né? Ela está escrita, ela está incorporada ao nosso ordenamento jurídico, literalmente, né? Eles até colocaram na nossa legislação, né, o título em inglês, né? Ou seja, eu não tenho dúvida que o princípio arm's length está aqui, não é verdade? Então, até para nossa surpresa, né, a gente tem um título em inglês, né, na nossa legislação local, tá? Então, eu acho que a mudança de mentalidade assim, é primordial, é condição sine qua non para a gente avançar para a gente mudar de estágio, né, no conceito de negócios aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Acho que a gente tem que, nas nossas operações locais e na nossa cultura, isso é importante que se mude o mais rápido possível, né? Então, primeira coisa seria aí, essa mudança de mentalidade para que quem ainda está, o desavisado, né, que ainda está achando que pode tudo numa operação ou uma transação intercompany, acho que é bom a gente repensar, porque não é assim, já não era assim, e ainda mais agora que não será, né? Então, essa questão voltando no conhecimento da operação, né, o que a gente, a meu ver, tem que começar a fazer se ainda não começou, né? É o delineamento, justamente, das transações que você tem com parte relacionada, né? Então, você realmente marcar fóruns para validar e ouvir na prática o que está sendo feito com relação a determinadas transações, né? Então, eu acho que, como esse assunto já é algo que vem sendo discutido pela Receita Federal, né? Esse caminho de migração para essa nova sistemática, ele levou alguns anos. Então, né, se ainda ninguém começou a fazer isso, quanto antes, melhor, né? De já ir ajustando, se tem alguma coisa que na prática não está acontecendo como deveria, já ir ajustando essa prática, né? Porque às vezes está no contrato, né? O Master Agreement, um contrato de fornecimento comercial, só que na prática, intercompany, não precisa, né? Então, isso é que você já foi cortando, já foi lapidando, para que você realmente aplique as mesmas regras na prática, né, para a sua operação intercompany, né? A seriedade dessa operação intercompany, ela tem que ser crítica, né? Tem que ser encarada com bastante seriedade. Com relação à questão de substância, né, que até o Gustavo comentou, e muito pertinente, se vocês lembrarem, né, na verdade, nossa jurisprudência, né, eu lembro bastante dessa parte de recaracterização de dívida, né? Mas isso é capital, isso não é dívida, né? A gente tem notícia de jurisprudência, então a gente teve, sim, vamos dizer assim, a prevalência da substância sobre a forma em jurisprudência, né? A gente teve sempre nos planejamentos tributários, vocês vão lembrar perfeitamente, né? Que sempre era alegado o que precisava ter era o business purpose, né? Lá, a substância econômica, eu não podia fazer um planejamento tributário só para fins fiscais, enfim. Eles sempre traziam, né? A jurisprudência trazia, né? O fisco trazia a necessidade de ter um propósito econômico, né? E mesmo e até a jurisprudência também descaracterizando empréstimos que, na verdade, eles eram capital, né? Não era empréstimo, portanto, os juros eram não dedutível, etc. Então, um pouco dessa questão de a substância sobre a forma, eu acho que ela sempre vinha na parte
muito mais de jurisprudência e antigas, né? Na verdade, não é de hoje, e então acho que também é uma questão que a contabilidade trouxe, né, isso também, né, com o IFRS, mas eu acho que até do ponto de vista do operador dos negócios e daquele que está na empresa que precisa tomar decisões, isso já estava na mentalidade dos profissionais sérios que estavam envolvidos em planejamento tributário ou em reorganização de operações, porque isso já era algo que se levava em consideração antes de BEPS, gente, antes de BEPS, você sabe muito bem disso, né? Então, e quando a contabilidade traz a questão da substância, né, de contabilizar a coisa como ela é, muito mais do que como ela está escrita no contrato, eu acho, sinceramente, que as coisas são o que são, né? Então, se determinada coisa não é o empréstimo, não é capital, ela é um empréstimo para todos os fins. Ela é para fins contábeis e ela será para fins fiscais. Deveria ser assim, a meu ver. Uma coisa, em tese, não poderia ser A para um fim e B para outra. Uma coisa é o que é. Então, acho que quanto mais a gente puder estar falando de que determinada transação, qual é a natureza dela, e o que de fato ela é o que de fato ela é. Então, vale sempre aí, igual no direito do trabalho, né, Edson, a primazia da realidade, né, um dos princípios. Acho que deveria ser assim, né? Então, quanto mais a gente se aproximar para isso, eu acho que todas as áreas envolvidas ganham, né? Mas, vamos lá. O que mais, gente? Como estamos de tempo? Tá, tem mais um pouquinho. Riscos na prática, né? E aí eu quero falar um pouco da questão da documentação, né? Nas próprias interações que a Receita Federal fez com as associações, né, ao longo desse caminho, não só no último ano, mas que ela vem fazendo com as associações, e eu participo como empresa de algumas associações que representam o setor que eu atuo, eles entendem que nosso compliance não vai aumentar, que para nós já tem meio, para qualquer multinacional, já tem meio caminho andado, porque a documentação já está pronta, né, do outro lado, né? E quando a gente ouve isso, né, falando de novo daquela relação que o contribuinte tem com o fisco, né, que infelizmente ainda não é uma relação cooperativa, né? Que a gente gostaria muito que fosse, né, e que caminhe para isso o mais rápido possível, né? A gente vai precisar estar muito mais próximo, né, ao nosso o fisco e contribuinte. Essa relação realmente vai ter que ser cada vez mais cooperativa. Eu acho que ainda não estamos longe de estar lá, mas a gente espera que isso aconteça. A questão é que o nosso compliance hoje para preço de transferência, como vocês sabem, ele não existe igual em outro lugar do mundo, né? Por mais que alguns outros países, às vezes a Itália, existem alguns outros países que pedem um pouco mais de detalhamento das operações, mas em geral não é assim que funciona. Você tendo um master file que vai dizer a regra geral, né? Como é que funciona, como é que são os negócios no mundo, descreve. Todo mundo aqui já leu o master file. Imagina a essa altura do campeonato, pelo menos passou os olhos. Ele é muito geral, ele é amplo, como ele tem que ser. Só que aí a gente vai ter o local file, né? Né, o diabo mostra como é que vive, o perigo está nos detalhes, né? Então aí a gente vai ter um local file. Como vai ser o nosso local file? Qual vai ser a exigência desse local file aqui no Brasil, né? Porque também, em vários lugares do mundo, ele também é muito sucinto e ele não traz detalhamento de operações, ele traz exemplos, né? E a gente aqui sabe que, dependendo do setor que você atua, você tem que fazer transação a transação, né? E a transação é diária, né? Então, e isso não vai mudar, né? Para algumas empresas, algumas operações, né, falando agora de commodities, por exemplo, a gente sabe que isso não vai mudar, né? E acho difícil que esse compliance nessa parte diminua, né? Eu acho que vai haver aí uma questão de um local file com várias jabuticabas. Esse é o meu receio, porque eu acho que eles não vão abrir mão do compliance ou das informações que eles já recebem hoje, né? Acho que vão complementar, vão adaptar, mas não vão abrir mão do que ele já tem hoje em mãos, né? Essa é a minha percepção. Também estamos aí ansiosos para ter mais acesso a essa parte de documentação, né?
quando também se diz, a parte testada, ela pode ser uma empresa do exterior, perfeito, está totalmente alinhado, né? A gente gostaria também de entender, ver como é que isso vai funcionar na prática, né? Mas, enfim, estamos alinhados com a OCDE, então a gente poderia ter essa opção e está escrito que a gente vai poder ter. Então, acho que a gente vai ter que exercer essa opção e pagar para ver, né? Que mais? A gente já teve, por exemplo, aumento de compliance que veio via ECF, via a instrução normativa que aprova o programa gerador da ECF, né? Então, há alguns anos atrás, acho que foi de ano calendário 2020, a gente teve uma surpresa quando a gente recebeu o programa da ECF e as fichas de commodities já pediam todo um detalhamento da operação, que a gente tem, porque não faz o cálculo, mas que a gente teve que colocar isso na declaração, né? Então, sem prévio aviso. Então, esse detalhamento, ele vai continuar, a meu ver, eu acho que vai continuar existindo, né? E vai continuar sendo exigido do contribuinte brasileiro. O nosso receio é só que aumente ainda mais, né? Então, a gente, na parte mesmo das commodities, tem a questão de, talvez, de registro de contrato. Então, assim, tem várias coisas que a gente se preocupa e fica refletindo, né? Por que eu tenho que dar ainda mais informações das minhas transações, né? Das minhas operações, se existe, então, uma relação de confiança, né? Por que eu tenho que já registrar o contrato na semana seguinte à realização das operações de exportação, por exemplo? Se essas informações já vão ser colocadas numa declaração de imposto de renda, né, no ano seguinte, né? No primeiro semestre do ano subsequente. Então, para que a gente vai ter que, né, eventualmente aumentar esse compliance ainda mais, se estamos diante de uma relação de confiança entre contribuinte e fisco, né? Então, são alguns desafios e algumas reflexões quando a gente, né, participa aí de alguns fóruns e ou vê na legislação alguns requisitos que parecem ir na contramão dessa relação de cooperação e relação de confiança que tem que existir entre fisco e contribuinte, né? Que mais, gente? Acho que, em linhas gerais, podíamos falar de bastante coisa aqui, né? Cada hora que eu vejo uma observação que eu anotei quando o Gustavo estava falando, ou quando a Ana estava falando, aí a coisa vai desviando um pouco, né? Então, eu acho que a lição de casa, de novo, acho que quem atua nas empresas tem uma missão, né? Para fazer uma conclusão aqui, tem uma missão muito nobre, né? Que é a levar o conhecimento de negócio, né? Ser esse interlocutor, né, levando essa bagagem do conhecimento de negócio para os parceiros que ela vai ter que lançar a mão, né, que ela vai ter que contratar, que ela vai ter que se aliar, né, para ter essa abordagem multidisciplinar extremamente necessária, né, ainda mais agora, nesse momento, e para que seja feita uma documentação muito bem feita, né? Todo mundo sabe que você começa com uma documentação bem feita para que você só precise fazer pequenos ajustes depois, né? Até porque, né? Ou quando a operação de alguma forma for alterada, aí você, claro, vai ter que sempre ir ajustando a sua documentação de preço e transferência. Mas caso ela seja bem feita, é uma questão apenas de atualização de estudos, de números, né? Mas também a documentação de benchmark que você vai usar 3 anos, né? Então, existe, talvez daqui a alguns anos a gente tenha uma eventual redução de compliance, mas nesse começo acho que vai ser brutal o envolvimento, o nível de esforço aí das empresas brasileiras para poder fazer esse ajuste à nova sistemática de preço de transferência. A começar que é novo, né, por mais que você tenha conhecimento teórico, na prática, e colocando as operações do Brasil nesse contexto macro, eu acho que vai ser um desafio bacana e rico, né, de muito aprendizado para todo mundo. Fernanda, Isso, Edson. Muito obrigado, e como nós conversamos, vai ser divertido, né? Pelo menos vai divertido. Ser. Já está sendo, na verdade. Não, e é muito bom a gente, só para concluir, né? É muito bom que a gente possa viver isso, né? Quem atua com preço de transferência desde o começo, né?
eu acho que era algo que a gente esperava viver. Então, ainda bem que ainda estamos na ativa e que vamos aproveitar toda essa migração, esse conhecimento, essa mudança toda de sistemática e deixar o Brasil aí num outro patamar dentro da área tributária internacional, que deixa a gente bastante feliz. Ótimo, muito bom. Deixa eu colocar um ponto, a gente tem ainda uns minutinhos. Bom, as apresentações foram ótimas, eu acho que assim, muito complementares. E eu queria fazer uma rodada com vocês, porque eu queria ouvir os três. O Gustavo já falou bastante nesse ponto, e uma coisa que me chamou muito a atenção, né, nessa regulamentação nova, foi o que vocês também tocaram nisso, que foi a introdução de um conceito novo, que é o de delineamento. Eu não sei se eu li de maneira correta, mas esse delineamento é o que a gente conhecia na área de planejamento tributário e tudo mais, qualificação ou requalificação da operação, né? Então, assim, não interessa o nomezinho que você põe lá no contrato, não é isso que a gente está discutindo. E um ponto interessante é que é da transação. Eu acho essa mudança significativa, não é produto a produto, né? Então, você pode ter empresas que teoricamente são concorrentes, teoricamente não, que são concorrentes no mercado, mas que atuem de maneiras diferentes, com transações diferentes, ofereçam transações diferentes para os clientes. Mas, enfim, o Gustavo colocou muito bem, né? A contabilidade, ela não vai determinar, isso acho que tem que ficar muito claro, que a contabilidade, ela não determina fato gerador de tributo, ela não determina se vai incidir ICMS ou ISS, não é a contabilidade que vai fazer isso. Mas a contabilidade, ela pode ser um grande dedo duro, ainda mais na estrutura que a gente está hoje. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, puxando para esse diálogo entre direito, contrato, efetivamente, né, o delineamento da transação e a contabilidade, como é que o reconhecimento contábil, a escrituração contábil, vai poder chamar atenção para a efetiva transação que a gente está analisando, né? Ou fazendo o controle, vamos dizer assim. Então, como que a contabilidade pode ser esse instrumento para o bem e para o mal, né? Eu digo um instrumento para o contribuinte comprovar a sua transação ou para o fisco comprovar a transação que ele está avaliando, e o contrário também, né? Se um eventual delineamento da transação para fins de preço de transferência tem alguma implicação, eu falar com os meus acionistas, para falar com os meus credores, porque eu tenho essa volta também. Eu posso qualificar de uma determinada maneira para preço de transferência e a contabilidade pode não necessariamente estar refletindo aquele delineamento, né? Eu lembro que houve essa discussão, por exemplo, no laudo do ágio, né? Porque você tem um laudo para fins fiscais, para fins contábeis não precisa, mas eu posso ter um tratamento diferente na contabilidade. Então, eu queria ouvir um pouco os três, efetivamente, né, seguindo na mesma ordem, a Ana primeiro, o Gustavo, depois a Fernanda, um pouco nisso, né? Esse diálogo, efetivamente, esse caminho de via dupla aqui. Como que a contabilidade pode, de alguma forma, né, ser instrumento para esse delineamento da transação e como que esse delineamento de transação pode, de alguma forma, impactar no registro contábil ou não, são coisas independentes, né? A opinião de vocês. Ana, por favor. Oi, Edson. Não, esse é um ponto super interessante, e eu concordo com você. Eu acho que vai haver, sim, esse diálogo nesses dois sentidos, né? À medida que a contabilidade ela busca, que ela buscar refletir substância sobre a forma, ela vai poder, eventualmente, nos ajudar, ou, eventualmente, também é para o bem e para o mal, como você bem disse. Mas eu concordo com o que o Gustavo disse há pouco, no sentido de que não vai haver um diálogo, né, um alinhamento completo entre as regras de TP
e a contabilidade, principalmente na fase seguinte, que é depois de feito esse delineamento. Eu estou achando que essa palavra é trava-língua, tá? Todas as vezes que eu vou falar de delineamento, eu tenho que parar para pensar, mas depois de feito o delineamento, quando a gente for fazer a análise de a busca pelo preço arm's length, a aplicação do princípio do arm's length, daí me parece, gostaria muito de ouvi-los, daí me parece que há um desvio, né, do TP, das regras de TP em relação à contabilidade, porque as regras de TP elas vão se basear demais nesse exercício de comparabilidade entre a transação controlada e outras transações efetivamente realizadas no mercado. Então, nós talvez não tenhamos todos os instrumentos que a contabilidade poderia nos dar para a busca de um valor justo, um valor de mercado, em relação a TP vai ser diferente. Eu anotei tanta coisa bacana aqui das falas do Gustavo e da Fernanda. Aliás, parabéns pelas falas dos dois, adorei ouvi-los. E daí, se você me permitir, Edson, eu pensei em assim, só dar uma pincelada, né, no que foi dito antes, e daí me parece que os dois bateram muito nessa tecla na qual eu concordo, que é a questão da subjetividade, né? E daí eu abriria um rápido parênteses aqui nesse aspecto. A nova regra ela vai ser muito mais subjetiva, ela é principiológica, e eu só abriria aqui um rápido parênteses para comentar. Eu me lembro que em 2007, 2008, quando a gente começou a observar a vinda do IFRS, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, é Antonieta Magalhães, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu me lembro que quando o IFRS estava vindo, eu até participei de uma palestra do Alexandro Brodel, que é outro trava-língua, eu tenho uma dificuldade às vezes para falar o nome dele certinho, e eu me lembro que ele falou uma coisa muito interessante nessa apresentação, nesse evento. Ele disse assim, olha, melhor um sistema contábil subjetivamente correto do que objetivamente errado. Em certa medida, eu acho que era o que a gente vinha tendo no nosso regramento de ITP. Eram normas objetivas, mas muitas vezes erradas no sentido da busca da capacidade contributiva. Então, mas essa objetividade, ela nos dava segurança. Eu acho que essa objetividade, ela diminuiu o contencioso. Acho que o contencioso há uma tendência, a subjetividade, ela poderá, sim, trazer mais contencioso. A gente tem algumas esperanças para que esse contencioso não exploda. Eu acho que uma das grandes esperanças é essa que o Gustavo comentou, que é o APA, né? Em princípio, um APA unilateral, um processo de consulta especial, que vai nos trazer esse APA unilateral, que pode nos trazer um pouquinho mais de segurança jurídica, evitar um pouquinho esse contencioso. Tem na legislação a possibilidade de autorretificação por parte do contribuinte que está sofrendo fiscalização, que é interessante, mas ainda está bastante na mão da fiscalização, do jeito que está na lei, mas talvez isso, sim, possa diminuir esse contencioso, mas eu estou muito preocupada. Eu estou bastante preocupada, como acho que muitos daqui estão. Por quê? Porque é exatamente aquilo que o Gustavo disse no começo da fala dele, e eu acho que a Fernanda também tocou nesse ponto. Para que a gente tenha uma aplicação melhor, mais tranquila dessas novas regras de preço de transferência, a gente teria que ter uma relação fisco-contribuinte melhor, a gente teria que ter mais confiança. E eu também tenho dúvidas, Fernanda, se a gente está nesse momento de maturidade na nossa relação fisco-contribuinte a ponto de ter uma aplicação dessas normas de maneira mais tranquila. Já terminando, eu acho que, assim, todo o processo de alinhamento que foi iniciado lá atrás, no projeto que a Receita Federal desenvolveu com a OCDE, foi super positivo. A Receita Federal, ela desenvolveu um diálogo com a sociedade que eu não me lembro de ter desenvolvido com essa intensidade no passado, mas, por outro lado, se a gente for ver a implementação da legislação, né, e comparar essa implementação da legislação com o relatório que a própria Receita Federal soltou com a OCDE recentemente, logo antes da norma vir, no relatório conjunto que foi emitido pela OCDE com a Receita Federal, eles recomendavam, por exemplo, uma adoção, um full alignment, um alinhamento integral, mas uma adoção gradual.
foi a recomendação que se fez lá no relatório Receita Federal OCDE, que essas normas de preço de transferência elas fossem adotadas gradualmente. A gente viu na medida provisória uma adoção numa pancada, num prazo muito curto. 2024, eu acho curto, até tentou-se mudar, tentou-se jogar isso para 2025. Eu entendo a opção, a possibilidade de algumas empresas elegerem começar agora em 23, eu acho isso legítimo, mas eu acho que nós deveríamos, e não sendo possível, seguir a recomendação do relatório da Receita Federal com a OCDE de adoção gradual, que nós deveríamos ter tido um pouco mais de tempo. E por que que eu resolvi chamar atenção para esse fato? Tivemos um processo de alinhamento até agora muito aberto, de muito diálogo da Receita Federal com a sociedade de maneira geral, mas ali na hora H, na hora de soltar a norma, soltou-se uma norma apertada, que não era o que os contribuintes esperavam e que não era aquilo que nem a OCDE com a Receita Federal tinham declarado no seu relatório anteriormente. Então, teve já uma certa desconexão entre o discurso e a prática. Essa desconexão pode se alastrar e se intensificar ainda mais quando nós tivermos preço de transferência sendo aplicado pela Receita Federal de uma maneira mais ampla no dia a dia. Então, eu fico muito preocupada e acho que sim, há um risco muito grande de se ter um aumento substancial do contencioso e a complexidade, o dia a dia das empresas, olha, eu acho que vai piorar um pouquinho, sim. Então, era isso que eu tinha a dizer. Obrigada, Edson. Não, excelente colocação, porque às vezes a gente fica só na parte do texto, na parte técnica, vamos dizer assim, e tem toda uma conjuntura aí por trás de relacionamento que precisa ser colocada na mesa para avaliação de risco, sim. É muito bom. Gustavo, e aliás, Vamos fica à lá. vontade também, como a Ana ficou. Fale Tá sobre o que bom. você quiser. Tá bom, obrigado, Edson. Não, eu vou começar pelo questionamento seu aqui, eu acho que ele é bem pertinente e eu gostei do jeito que você colocou. Eu acho que, minha visão, são dois sistemas independentes e eles têm que ser assim. Mas dedos duros recíprocos certamente ocorrerão. Então, um vai dedurar coisas para os outros, mas não em 100% das situações. Tem situações que realmente, para um lado vai ser uma coisa, para o outro vai ser outra, e está tudo bem. E a Fernanda colocou na fala dela, putz, idealmente dívida deveria ser dívida, equity, porque e é para tudo. E, lógico, idealmente sim, mas a gente tem sistemas que servem a propósitos diferentes e que talvez, por incrível que pareça, num dos sistemas eu possa ter dívida e no outro equity. Principalmente, como eu falei, se eu tenho um regulador que é reticente em requalificar dívida para equity por N motivos, e, enfim, isso já foi discutido, o professor Eliseu que está aqui, Flores, já publicaram sobre isso, a posição da CVM em requalificação, mas, enfim, isso é uma posição do regulador, ele está lá naquele sistema sendo guardião para o bem ou para o mal do que ele está fazendo, mas isso não vai poder afetar uma ausência de requalificação, uma impossibilidade de eu delinear uma operação de dívida com a equity para fins de preço de transferência, se realmente naqueles critérios eu falo, bom, olha, isso daqui não passou no crivo para transfer pricing, e é um crivo diferente. Isso me lembra, às vezes, aquela discussão de, não, valoração aduaneira e transfer pricing deveriam ser feitos iguaizinhos, um poderia ser diferente para o outro. Eu já pensei assim, até eu lembro que eu estava com o Erif Browner uma vez numa aula, eu estava falando, pô, devia ser igual. Devia ser igual por quê, Gustavo? Para ficar bonitinho? Para ficar fofo? Não estou entendendo por que devia ser igual. Então, às vezes é isso. É óbvio que no mundo ideal as coisas deveriam ser uniformes, a gente não deveria se preocupar com qualificações diferentes da mesma coisa para fins diversos, mas infelizmente é nesse mundo que a gente vai viver. Agora, os dedos duros recíprocos, eu concordo, vão ocorrer. É claro que uma eventual requalificação de uma dívida para equity contábil, admitida pelo regulador, inclusive, putz, para mim assim, eu não quero usar a expressão feia que a gente usa, mas tá na cara, né? Para não usar outra, que isso vai afetar, ou que deveria afetar uma requalificação para fins de preço de transferência. Então, mas vai ser meio caso a caso. E voltando para aquela ideia de substância sob a forma, que inclusive a Fernanda estava falando e o Edson complementou, a gente tem
óbvio, uma experiência no tributário, mas é o que eu estava mencionando, geralmente é na aplicação do MAGAR, que a Fernanda falou, olha, na jurisprudência, etc. Seja lá qual GAR a gente entenda que a gente tem, que a gente até hoje não sabe qual é, se é só de simulação, propósito negocial, ou aí vem o Marco Aurélio Greco e fala no abuso do direito, aí ninguém nem está de acordo nos termos, mas tudo bem. Você está requalificando para fins de aplicação no MAGAR, eu estou desconsiderando uma operação, outra. Isso a gente tem, mais limitado, menos limitado, cada um entenda do seu jeito, mas a gente tem, mas em princípio é essa ideia, a regra geral, eu vou privilegiar um negócio realizado, se eu formalizei algo diferente, tudo bem, eu vou privilegiar o negócio realizado, mas eu vejo isso um pouco diferente do delineamento da operação para fins de preço de transferência, que como eu falei, eu estou aplicando uma regra anti-abuso específica, eu estou aplicando uma SAR, então o propósito, ele parece ser condizente com aquela desconsideração que a gente fazia, mas ele está num patamar um pouco diverso e ele segue regras próprias. E diferente da aplicação no MAGAR, que é assim, putz, eu estou desconsiderando o que o contribuinte está dizendo que ele fez, né? Eu estou desconsiderando, no fim, eu tenho o lançamento por homologação, em que o contribuinte faz um pagamento considerando uma determinada operação, a qual ele declara para o fisco, e o fisco vai lá e fala, eu desconstituo a sua operação. Isso é uma coisa. Para fim de preço de transferência, é um pouco diferente. Fala, contribuinte, amigão, olha, você pode estar com uma coisa complexa aí, com negócios com vários contratos, etc., mas tenta enxergar isso daí, olhando tuas funções, teus ativos e teus riscos, e assim, delineia isso daqui com economicamente o que você está fazendo, e a gente vai ter que ter uma conversinha aí sobre o delineamento dessa operação, tá? E não é que eu estou desconsiderando o que você falou, assim, a gente está no momento anterior, entendeu? Então, eu acho que é um pouco diferente da desconsideração para fins de aplicação de regras de simulação ou de qualquer GAR que a gente esteja fazendo. Isso é no próprio lançamento, falei, amigo, olha, você tem que olhar para o que você está fazendo e atropela teus contratos, atropela tudo. Assim, eu estou te dando uma lista de critérios aqui para você delinear a operação para fins de aplicação daquele método, para fins de comparar com outra coisa no mercado, que você vai ter que entender de uma forma específica o que você está fazendo, e é seguindo esses parâmetros. Óbvio que as coisas se aproximam, mas eu não acho que seja a mesma coisa, tá? Para todos os efeitos. E só para terminar, aí, indo um pouco nos comentários da Ana, é claro que toda mudança implica quebra e toda quebra implica, na nossa área, aumento de contencioso. Que nem aquelas ideias brilhantes, né, de vir com uma construção nova. Pelo amor de Deus, não, assim, faz a alteração que você quiser, mas não chama uma constituinte nova por nada, que o custo disso é imprecificável. Né? E aqui a gente vai ter um custo de transição. Claro que a gente vai. Agora, o contencioso de transfer pricing, ele, nesse mundo novo, ele é uma coisa complicada, porque ele é caro, e ele é caro para os dois lados. De novo, você pode criar secretaria especial que você quiser, cara. E tudo bem, nisso a Fernanda tem razão, a assimetria de informação nos outros países geralmente está do lado do contribuinte, ele tem mais do que o fisco. Aqui, às vezes, a assimetria de informação é oposta, o fisco tem muito mais do que o contribuinte, ele tem mais base de dados, ele tem acesso fácil a muita coisa, mas não vai vir pronto. Esse auto não é fácil de fazer. Tá? Então, e depois vai custar para defender isso. Porque o contribuinte vai estar preparado, a multinacional ela já tem alguma documentação, apesar de o local file pode vir uma coisa bizarra, tudo bem, mas assim, não é tão fácil brigar agora, como não é briguinha de instrução normativa. E, veja, o nosso processo administrativo não está preparado para isso e o judicial menos ainda. Então, talvez exista um choque aí quando forem ver o que é esse contencioso mesmo. Principalmente em aplicação de método. Em delineamento vai ter umas coisas estranhas, eu concordo, vai ter uma coisa jurídica que vai precisar se assentar, mas assim, a aplicação de método não é tão fácil, inclusive para o lado do fisco. E o que está na mesa aí para a gente ver como vai funcionar, e se vai funcionar bem mesmo, como a Ana falou, se esse APA Jabuticaba vai funcionar, vai ser bem adotado ou não,
E também tem as medidas de simplificação, que ninguém sabe o que vai vir na iene, né? É o que o OCDE já falou que não vai admitir que a gente põe a safe harbor pela porta dos fundos aí no nosso sistema, porque eles morrem de medo de, se o outro lado está adotando profit split, de dupla não tributação. Então, esse que é o grande problema. Mas vai saber, né? Se no final das contas não vai vir uma margem fixa aí, ou via um safe harbor, via uma medida de simplificação. Eu não sei, eu não descartei totalmente isso, apesar de eu acho que não é o que a Receita Federal quer fazer. Não é que putz, todo mundo mentiu para o OCDE lá, lá em Brasília, para inglês ver, eu acho, e literalmente para inglês ver, que foi o Reino Unido que bancou isso. Mas eu acho que quando a coisa apertar, pode ser que venha. Né? Quando esse contencioso virem que não é um contencioso simples de litigar, que não é, a base de dados não está pronta nem para um lado nem para o outro, e talvez venha a tal da medida de simplificação ali como uma solução milagrosa. E aí tem que perguntar para os americanos se eles vão continuar dando crédito para um país que adotou para o OCDE, mas tem safe harbor em iene, né? Então, tem um longo caminho aí que vai ser interessante ver para onde que a gente vai. É isso que eu queria falar. Obrigado, Edson. Obrigado, Ana, Fernando. Excelente. Fernanda, com você. Não, as ponderações excelentes também, foi um prazer e uma delícia ouvi-los, né? Assim, muito, muito rico. Essa troca é bacana demais. E essa questão da simplificação é algo que a gente também, como contribuinte, espera que tenha em alguma medida, pelo menos para aquilo que não seja tão crítico, né? Que seja o que seja possível de haver simplificação, né? Mas a gente sabe desse temor, né? E, de novo, né? Só o que falta agora é vir alguma coisa que nos afaste aí das diretrizes da OCDE. Então, é algo bastante delicado. Com relação a um comentário do APA, né? Eu não tenho tanta esperança, assim, nesse APA, sinceramente, porque, primeiro que eu acho que ele é um instrumento que deve ser utilizado para operações complexas, né, para transações complexas, para algo mais complexo do que o trivial, vamos dizer assim, né. E eu imagino que a questão do custo, ok, mas eu acho que não é nem isso o problema, acho que é uma questão de preparo das equipes, né. Quem é que vai estar do outro lado exatamente, e qual a disponibilidade e tempo e retorno. Então, acho que me preocupa um pouco, sou um pouco descrente, né, desse APA, não tenho tanta esperança nele, assim, sinceramente. Sem pensar demais, mas, assim, sou um pouco mais cética com relação a resolver por APAs, né, acho que o complexo sim, mas o rotineiro, o trivial, vamos dizer assim, rotineiro não é uma boa palavra hoje em dia, o nosso business as usual, acho que não, né. Então, não sei, só uma percepção. Acho que no geral não tem até em detrimento do tempo, acho que já adorei tudo que a gente conversou aqui hoje, foi muito rico. Bom, muito obrigado. A Ana, o Gustavo, a Fernanda, foi excelente, né? Assim, do meu ponto de vista, muito melhor do que a encomenda, né? Quando eu fiz os convites, eu e o Eric fizemos os convites, nós tínhamos uma ideia, mas certamente foi muito melhor do que a gente esperava. Tanto é que ficaram muitos assuntos ainda que poderão ser resgatados mais para frente, e esse é um assunto que certamente deve ser resgatado, porque a gente vai ver na prática mesmo, né, a partir de 1º de janeiro, como é que a gente vai tratar dessas coisas. Então, obrigado mais uma vez aos três, obrigado a todos que participaram aqui, que assistiram aqui, e teve já questões a respeito, então eu quero informar mais uma vez que as nossas reuniões, né, desde que passou a ser virtual, todas as reuniões estão gravadas, estão no nosso canal do YouTube, é só colocar GDEC lá, mas de qualquer forma é @GDEC 2013, estão todas as reuniões lá, e essa provavelmente hoje até o fim do dia também vai estar lá.
Tá? Então, muito obrigado a todos. E julho não temos reunião, a menos que tenha alguma extraordinária, como reforma tributária, eventualmente, alguma coisa assim. Mas voltamos, então, na última sexta-feira de agosto, com a nossa reunião ordinária aqui. Ok? Muito obrigado a todos e boas férias, né? Pelo menos